Olá, estamos de volta para mais um bloco do programa Resenha Livre. Em nosso estúdio eu recebo hoje a doutora Daniele Biasi, que é advogada, professora do curso de Direito da Unifev e está dando a gente importantes esclarecimentos com relação à adoção, né, Dani? No primeiro bloco a gente estava discutindo sobre o caráter irrevogável da adoção, né? E você estava falando que uma vez que a adoção é formalizada, o casal ou a pessoa que adotou a criança não pode devolver, não pode desistir. Mas e se houver por parte dessa família uma condição negativa para a criança, como maus tratos? Aí nesse caso o juiz mesmo não poderia intervir e tirar a criança dessa relação? Sim, o juiz vai trabalhar exatamente como ele trabalhou no momento anterior, quando destituiu o poder familiar da outra família, da família biológica no caso. Então, havendo uma situação de maus tratos ou algo do gênero, o juiz pode sim tirar aquela criança do ambiente de exploração, de violência, e ela voltará para uma instituição de acolhimento e poderá vir a ser adotada uma nova família. Imagina o trauma na vida de uma criança que tem... os efeitos psicológicos são irreparáveis. Isso acontece? Aconteceu não faz muito tempo no Rio de Janeiro com uma procuradora. Eu não sei se você vai se recordar do caso. O caso, uma mulher tinha uma... Havia uma situação de maus tratos com a criança e ela perdeu o poder familiar. Ela xingava a criança, né? Sim, havia uma violência, chocante. Eu acho que física e psicológica, faz alguns anos já. Existe também um outro problema com relação a essa questão da desistência. Porque a lei atual, ela aconselha que as crianças que tenham um irmão sejam adotadas em conjunto. Sim. O que acontece? Muitos pretendentes não têm intenção de adotar mais de uma criança, eles querem apenas uma. E aí, no âmago de adotar, eles acabam aceitando eventualmente um irmão mais velho e começa a virar um problema familiar, e esses adotantes querem devolver o mais velho para ficar apenas com o bebê ou a criança mais nova. Não pode. A partir do momento que a adoção é formalizada, não pode. Ela só vai ser revogada. Mas se for no interesse da criança, ela pode ser vai ser destituído para poder, aquela família não é mais vinculada a essa criança e ela entra novamente na fila à espera de um outro casal. Mas existem alguns magistrados que numa situação dessa, eles devolvem os dois irmãos. Então os dois ou mais, enfim, os dois voltam para a adoção. Entendi. Os avós podem adotar? Não, avós não podem adotar, assim como irmãos não podem adotar. Isso é uma vedação expressa da lei, tá? Se os pais morrem e a criança fica com os avós, a relação tem que ser de neto e avô. Sim, uma relação de neto e avô, uma relação de guarda, uma relação de eventual tutela, mas não de adoção. Eu vi outro dia um caso que até ficou famoso, de uma decisão do STJ, se não me engano do STJ, que uma criança de 8 anos foi adotada e ela estava grávida. A menina tinha 8 anos e estava grávida. E aí, quando nasceu o bebê, os pais que adotaram a menina, que tinha sido inclusive vítima de violência sexual, quiseram também adotar o bebê, que era então neto, né, com relação ao vínculo estabelecido anteriormente no momento da adoção da menina. E aí, dada a diferença de idade, que a menina tinha 8 e tinha um bebê, o tribunal abriu uma exceção e permitiu que esses pais adotassem, então o bebê ficou sendo irmão da criança. Sim, né? No caso, essa decisão foi do STJ, né? Mesmo, bem recente, e a fundamentação ali foi a socioafetividade. O que é a filiação por socioafetividade? É quando os laços sociais e afetivos existentes, eles demonstram um relacionamento de pais e filhos que nenhuma lei, nenhuma sentença judicial, nada poderia afastar aquela realidade social existente. Diante dessa
clara desses sentimentos fortes e solidificados entre aquelas pessoas, a justiça passou a abrir algumas exceções e declarar essa filiação socioafetiva. Isso é realmente uma exceção, porque em tese não há adoção entre avós e netos. Entendi. Ô Dani, e os pais biológicos, eles podem, por exemplo, escolher, eu quero que meu filho seja adotado por aquela família e não por essa? Não. Eles podem, que a gente fala assim, a adoção brasileira a gente já comentou, mas pode haver um direcionamento pelo interesse ou por deliberação dos pais biológicos? Não, o que acontece? O processo de adoção comum, não há possibilidade nem dos pais e nem dos pretendentes escolherem quem eles vão adotar. O que é disponibilizado? Os pretendentes vão preencher o perfil de criança ou de adolescente que eles querem adotar. O que é esse perfil? É o que vem ali? É cor? Idade, raça, se pode ter irmãos, se são gêmeos ou se não é gêmeo. Por exemplo, se tem um problema de doença crônica, deficiência. Aí, Dani, por exemplo, vamos fazer uma hipótese. Chegou a minha vez e tem uma criança para mim. Eu posso não querer aquela criança? Vai ser feita a aproximação pelo magistrado. Se nesse momento, em período de adaptação, por fundadas razões, ficar constatado que aquele relacionamento não vai prosperar, não vai ser saudável, não vai dar certo, não houve uma afetividade entre as partes, não tem problema. O juiz vai esperar uma nova criança aparecer. Aí você continua na fila. Sim, você continua na fila. O que não pode é essa rejeição reiterada. Se o juiz perceber que é reiterado, que no caso os adotantes querem escolher a criança, ele pode inclusive excluir esse pretendente do cadastro. É isso que eu queria te perguntar. Aquela ideia que a gente sempre vê na TV, em filme, que o casal vai no abrigo e chega lá, ele vê as crianças e ele escolhe, eu quero essa criança. Isso não existe. Não poderia existir, tá? Às vezes, como eu disse, pela afinidade, pela aproximação extrema, o judiciário abre uma exceção porque romper esse vínculo seria mais prejudicial para a criança do que permitir. Vamos fazer uma hipótese, os pais morrem e a criança sempre viveu ali próximo a um vizinho que não é da família, né? Porque se for da família já é facilitado. Mas tem uma pessoa, uma madrinha, uma pessoa que já pertence ao universo afetivo dessa criança. E aí nesse caso existiria uma possibilidade de fazer essa adoção, mesmo rompendo com a fila, né? Com esses estágios todos? Veja bem, isso se aproxima da ideia de adoção direta, dirigida, intuito personae, que também se chama, que seria o seguinte: a partir do momento em que você... São 3 hipóteses as principais dessa adoção dirigida, em que as partes já são pré-existentes, já se conhecem, já tem contato antes. Isso. A primeira é na situação de um padrasto ou de uma madrasta que adota o filho da sua companheira. Tá? Sempre com o consentimento do pai ou da mãe biológica. Mas isso é possível. O pai e a mãe biológica, no caso, tem que ser destituído do pátrio poder e permitir, então, que aquela outra pessoa que convive agora, então, adote a criança. Exatamente. Isso acontece muito em situações de mulheres que são mães solteiras e que o pai da criança nunca deu muita atenção, enfim, ela acabou se envolvendo em um novo relacionamento, se casando, vivendo em união estável. Mas e aí, você vai lá e pergunta para a pessoa, você abre mão do seu pátrio poder? Isso é feito tudo judicialmente, né? Não, sim, mas aí a pessoa, vamos imaginar que não seja um pai que tenha feito nada de errado, mas também é um pai ausente. É ausente, mas não incidiu naquelas agressões, violências, maus-tratos, não. Mas aí ele abre mão, simplesmente ele diz, não quero mais ser o pai, então agora posso passar o poder. O juiz vai analisar a perspectiva disso, se a pessoa que pretende adotar realmente será melhor para aquela criança do que manter o pai biológico como seu pai, porque hoje, inclusive, existem situações de 2 pais no registro. Um pela socioafetividade e um biológico. Entendo. Ô Dani, e quais são as outras 2 hipóteses, então, dessa adoção dirigida? A adoção pode ser direta ainda nos casos em que há uma afetividade muito forte entre tios ou primos e a criança ou adolescente a ser adotada.
aí facilita. E também nos casos em que aquela criança ou adolescente já se encontram na guarda de alguém, independente do vínculo de parentesco, por 3 anos pelo menos. Hoje em dia já se admite. O direito de família está muito mudado, né? E vai num caminho, eu acho, de uma evolução interessante. Que vem para atender a demanda da nova sociedade, das novas famílias. Que hoje a gente não fala mais família, papai, mamãe, filhinho, né? Hoje está muito diferente. Tem muitas famílias que só tem mãe, famílias que são 2 mulheres, 2 homens. E as pessoas vão se acomodando e a justiça está indo no sentido de acobertar todas essas novas demandas, esses anseios sociais. Eu acho bem interessante. Eu acho que o direito de família é um dos que é mais flexível, né, em termos de evolução. É porque ele evolui socialmente muito mais rápido do que as outras questões do direito. E como a lei ela é demorada, ela não acompanha a evolução da sociedade, o judiciário precisa suprir essa lacuna, porque a realidade está aqui, ela existe e não pode ficar desamparada. E é nesse momento, por meio da jurisprudência que vai acontecendo essa evolução. Que surgem os precedentes. Porque aí a jurisprudência também, de alguma forma, ela vai pressionar o legislativo. E ela também interfere na doutrina e aí vai corroborando para essa transformação, né? Exatamente. É bem interessante o papel da jurisprudência nesse sentido de vanguarda, né, de apressar, porque às vezes o processo é muito moroso, a sociedade já avançou e as pessoas ficam esperando o atendimento de seu direito, né? A questão da adoção por homossexuais, que até pouco tempo era um tabu, né? Era um tabu muito grande. Hoje a gente já vê que já há uma assimilação muito melhor por parte da sociedade também. Você acha que o preconceito ele está menor? Sim, melhorou muito. O judiciário, que anteriormente não pensava nessa hipótese, está sendo forçado a pensar, abrir os horizontes, porque a gente tem que levar em consideração que o processo de adoção é o interesse da criança. O que ela precisa é de afeto, é de carinho, é de cuidado, é de uma base moral, é de uma base material e educação. E isso não tem absolutamente nenhuma ligação com opção sexual. Sexualidade, nada a ver, né? É verdade. E aquele argumento que era mais forte dos que se opunham, não é? Aquela antítese comum de que a criança ia sofrer preconceito, ela acaba se esvaziando, porque todo mundo sofre preconceito, não é verdade? Não, as pessoas sofrem preconceito, um porque é gordo, o outro porque é magro demais, o outro é narigudo, o outro tem espinhas. Então todo mundo sofre preconceito. Se você tiver uma educação em que você receba amor, que você tenha segurança, você supera, né? Como todos nós, eu acho que não tem ninguém que nunca foi vítima de um preconceito. Eu mesmo tenho cabelo tonhonhon, fui muito vítima de preconceito, muita chapinha para alisar esse cabelo, e outra pessoa é gorda, também sofre bullying. Então isso pode até ser que ocorra, eu vejo dessa maneira. Pode ser até que ocorra da criança que foi adotada por um casal homossexual, ela vai sofrer algum tipo de preconceito, mas é algo que pode ser naturalmente superado se existir um reforço da autoestima e o amor, né? Exatamente. Eu acho que qualquer adversidade que qualquer criança e adolescente está sujeito na sua formação, ela deve ser combatida dentro de casa. Se ele tiver com reforço emocional, né? Se ele tiver um pilar familiar fortificado, isso não vai gerar lesão suficiente para abalar de repente o caráter ou essa depreciação realmente abalar o íntimo dessa criança no seu desenvolvimento. A pessoa precisa estar vacinada. O preconceito é uma doença. E a pessoa precisa estar vacinada para poder suportar e superar. Como tanta coisa que a gente precisa superar na vida, né? Sim. Eu acho existe aquela frase que eles dizem, os homossexuais acolhem, os iguais acolhem aquilo que 2 diferentes abandonaram. Sem dúvida. Então, até porque os casais homossexuais também, eles não têm tantas exigências, né? Com relação a bebês, então eles optam às vezes, por crianças talvez mais até velhas, por serem também vítimas,
também de preconceito, também eles tenham essa sensibilidade para buscar, às vezes, uma criança maior, uma criança com problema, né? A propósito, Dani, como é a questão da criança que tem alguma doença crônica, a adoção especial, né? O caráter especial, como é que é Eles isso têm aí? prioridade exatamente porque a procura por esse tipo de criança é muito baixa. São crianças com deficiências físicas, deficiências psíquicas, doenças crônicas. De amor, você trazer uma criança para sua vida, né? É um ato de amor, a adoção de uma criança especial é 3 vezes mais. Realmente é uma campanha que tem que ser valorizada, porque essas crianças precisam muito de um apoio familiar e a adoção delas é realmente complicada. Mas tem prioridade. E existem pessoas que têm essa disposição de se dar, né? E aqueles que elencam no perfil o interesse em adotar uma criança com essas características, eles vão ter prioridade na tramitação do processo. É uma coisa muito bonita de se ver. Qual que é a diferença, Dani, da adoção para a guarda e para a tutela? Bom, a adoção, em primeiro lugar, você esquece o vínculo anterior. Acabou o poder familiar existente anteriormente, acabaram-se os vínculos com a família biológica. Nasce uma nova família, novos vínculos, novos direitos e deveres. Na guarda, tanto na guarda quanto na tutela, essa relação não se extingue. Pelo contrário, ela pode até voltar, renascer com os pais biológicos. Foi o que aconteceu comigo. Eu tenho meus pais biológicos. Meu pai já morreu, mas eu tenho a minha mãe, que hoje até mora comigo. Só que eu fui criada por meus tios, então eles tinham a minha guarda. Isso, e meus exato. pais não perderam o pátrio poder e mantivemos as relações dessa forma. Exato. Por quê? Porque a guarda, ela tem a ver com a posse. É com quem a criança vive efetivamente. Então, num caso de uma criança que está aí num procedimento de adoção, o momento em que ela está no abrigo, ela está sob a guarda do abrigo. No momento que ela está passando o processo de adaptação com os pretendentes, ela está sob a guarda desses pretendentes, que têm a obrigação de trazer aparato material, moral, educacional. Eles têm que cuidar daquela criança efetivamente, tá? Na tutela, o que existe está mais relacionado a uma administração. Entendi. Então, uma criança que, por exemplo, fica órfã, e alguém vai cuidar da vida dela, mas não bens, são mas pais. não necessariamente não vão terá ser guarda pais. E nem terá condição de pai. Entendi. Ô Dani, as crianças ficam no abrigo até que idade? O que acontece? As crianças que não são adotadas. A lei prevê até 2 anos para que elas permaneçam nessas instituições de acolhimento. E depois disso, o que vai ser feito da criança? Essa é uma grande questão. É que não se adota tão facilmente em 2 anos, principalmente os mais velhos. Então, não se pode jogar essas crianças na rua. Muitos permanecem. A realidade que nós temos hoje. Acho que esse é o maior problema com relação à lei da adoção, esse dispositivo, né? Porque o que você vai fazer? Ninguém adotou a criança. Não faz. Na verdade, ela permanece até os 18 anos, se até os 18 anos não for adotada. E aí, com 18 anos, ela vai pra rua. Aí, com 18 anos, ele tem que ser dono do próprio nariz. É muito difícil isso. Olha, nós temos ainda aqui uma lista de perguntas, mas não dá mais tempo, já acabou. Eu queria só falar 2 perguntinhas rápidas, né? Precisa de advogado para adotar e fica caro, tem que pagar alguma coisa? Como é que é? Não precisa contratar um advogado particular, o próprio juiz da infância e juventude vai nomear um defensor gratuitamente. Claro que se o pretendente quiser constituir o seu próprio procurador para acompanhar todo esse procedimento, não há problema nenhum. Isso fica a cargo do pretendente. Entendi. Não há custos na adoção pela vara da infância e juventude. Então, é um procedimento quer dizer que gratuito. O advogado também pode ser nomeado. Sim, e pode. Então a pessoa que quiser, não teria custos. A pessoa que está assistindo ao programa resolver quer adotar uma criança, onde ela vai? Ela vai até o fórum procurar a vara da infância e juventude, onde vão requerer alguns documentos para que ela comece o procedimento de inscrição no Cadastro Nacional de Adoção. Entendi. Olha, nós fizemos 2 folhas desse maço. Infelizmente, nosso tempo já acabou e o programa Resenha Livre fica por aqui. Eu espero você na próxima.